convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em 2 Pedro. 2 Pedro, e eu vou ler do verso 11 ao 12. Verso 11 e 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Pela graça de Deus, chegamos ao capítulo de número 2, e em nossas últimas meditações aqui no capítulo 2, nós temos visto como o apóstolo Pedro ele vem tratando a respeito da igreja. Ele falou no versículo 9 sobre a natureza e o propósito da igreja, quando ele disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posteriormente, no verso seguinte, o verso de número 10, nós vimos que Pedro fala a respeito do passado dos destinatários da sua carta, o passado daqueles peregrinos, daqueles forasteiros. E ele diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esse basicamente é o contexto do nosso texto de hoje, onde nós vamos perceber que o apóstolo Pedro ele vai falar sobre a vida daqueles que são forasteiros e peregrinos aqui nesta terra, a vida daqueles que são cidadãos dos céus, mas que estão habitando aqui nesta terra. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui no texto que nós lemos é que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que ser peregrino significa ser amado. Observe que ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, ser peregrino e forasteiro é ser amado. Significa, meus queridos, que certamente, por sermos cidadãos dos céus, vivendo aqui no mundo caído, nós seremos perseguidos, nós teremos muitos sofrimentos, teremos muitas dificuldades, porque de fato estamos servindo a Cristo. Entretanto, também é verdade que nós somos amados por Deus, e isso é um conforto para nós sabermos que, enquanto estamos sendo perseguidos aqui pelo mundo, mas o Senhor Deus, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos ama. E não apenas Ele nos ama, mas Ele também nos deu uma família na fé que nos ama. Então nós temos irmãos e irmãs em Cristo que também têm o amor de Cristo em seus corações e que demonstram este amor para conosco. Então nós somos amados dessas duas formas, tanto por Deus quanto pelos nossos irmãos em Cristo. Nós sabemos, queridos, que os peregrinos, os forasteiros, eles sofrem perseguição aqui neste mundo, e inclusive porque eles são amados por Deus. Veja, o mundo ele não gosta de que Deus tenha os seus amados.
quando você estiver sendo perseguido, quando o mundo estiver se levantando contra você, lembre-se disso, lembre-se que você é amado por Deus. Lembre-se também que você também é amado por aqueles que partilham das mesmas dores que você, que também são perseguidos por causa da justiça, que também são perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, ser peregrino e forasteiro significa viver em santidade. Observe que o apóstolo Pedro diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Então veja que nós somos chamados aqui a viver uma vida de santidade. Os peregrinos e forasteiros, eles são chamados a se absterem das paixões carnais. Mas que paixões carnais são essas? Veja, quando o Senhor Deus nos regenera, Ele não retira de nós aquela inclinação pecaminosa com a qual nós já nascemos. Nós somos seres pecadores, ainda afetados em todas as áreas do nosso ser. Isso significa que as nossas paixões carnais ainda estão vinculadas às nossas mentes, aos nossos afetos, às nossas vontades. Portanto, queridos, a totalidade do nosso ser ainda tem inclinação para as coisas que são contrárias à vontade de Deus, para essas coisas que o apóstolo Pedro chama aqui de paixões carnais. E veja, o fato de sermos salvos em Cristo Jesus não significa que nós agora podemos baixar a nossa guarda. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar, queridos, vários exemplos de homens de Deus que brincaram com essas paixões carnais, não é? Abriram a porta para elas e elas se manifestaram na vida deles. Há vários exemplos que eu gostaria de ressaltar rapidamente. Noé, por exemplo, ficou bêbado na sua tenda, expôs a vergonha perante os seus filhos, e os filhos foram afetados e inclusive condenados por conta dessa má influência dele. Davi também caiu no pecado de adultério, de assassinato, cometeu barbaridades. Elias se acovardou diante de Jezabel. Ezequias, o grande rei piedoso, caiu no pecado do orgulho quando ele fez questão de exibir as coisas que haviam ali no seu reino como se não tivesse recebido de Deus. Então, não pense você que porque hoje você é crente, você está livre dessas paixões carnais. Você está livre da cobiça, você está livre do orgulho, você está livre da idolatria, você está livre da imoralidade, você está livre da maledicência e por aí vai. As obras da carne são conhecidas, estão lá, em Gálatas, uma lista de muitas delas. Terceiro lugar, ser peregrino e forasteiro significa viver numa guerra. Observe que no verso 11 ainda ele diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, ser peregrino e forasteiro não significa que você vai viver de forma tranquila, despreocupada, como se estivesse numa colônia de férias, onde você pode relaxar, onde você pode descansar, onde você pode baixar a guarda.
onde você tem tudo e não é necessário que você faça nada, uma vida despreocupada. Não é assim. Vida cristã é uma guerra. Por isso que a palavra de Deus, em diversos lugares, nos exorta a combatermos o bom combate. Nos exorta a estarmos sempre vigilantes. Nos exorta a estarmos sempre em oração. Nós temos que sempre estar atentos, porque a palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele vive ao nosso derredor, buscando a quem tragar, buscando derrubar você de uma condição de vida santa. E se você não está vivenciando esta guerra, é porque você ainda não é um peregrino, não é um forasteiro. Mas todo aquele que é cidadão dos céus, aqui neste mundo, ele está em guerra. As nossas guerras, elas acontecem tanto internas quanto externas. Há essas duas frentes de batalha. Por exemplo, internamente, o peregrino, ele trava uma batalha consigo mesmo, com esse inimigo interior. A grande maioria das nossas tentações, elas vêm do nosso coração. Que é enganoso, que é desesperadamente corrupto. Porque, de fato, meus queridos, há uma batalha dentro de nós, há duas inclinações. Por um lado, nós queremos servir a Deus, por outro lado, nós temos em nós ainda a carne que odeia as coisas de Deus. E aí é esse conflito entre a carne e o espírito. Por isso, essa guerra, ela acontece nesta frente interna, dentro de nós. Mas também ela se dá externamente. De que forma? Os nossos inimigos externos são o mundo, Satanás. Então você vai receber diversas tentações externas, tentações que chegam até você por meio de amigos, no trabalho, na escola, por meio de ideias que se propagam neste mundo e que são contrárias à vontade de Deus, de filosofias, de falsas teologias, enfim, meus queridos, o mundo perdido com os seus conceitos e valores deturpados certamente vão nos tentar. Mas também há um segundo tentador externo, que é Satanás. Satanás, meus queridos, nós não podemos de forma nenhuma subestimar os seus desígnios, porque de fato ele vive ao nosso derredor buscando a quem tragar. Então, a guerra na qual nós estamos envolvidos, ela possui de fato essas duas frentes, tanto interna quanto externa. Mas em quarto lugar, ser peregrino e forasteiro significa ter um estilo de vida a ser mantido. Ser peregrino e forasteiro significa que nós vamos ter um estilo de vida a ser mantido. Veja que o texto vai dizer justamente isso no verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então veja que Pedro mostra o estilo de vida dos peregrinos, quando ele diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento. A palavra procedimento, que Pedro usa várias vezes nas suas cartas, pode significar modo de viver, estilo de vida,
não é, conduta. E ele vai qualificar esse estilo de vida, dizendo que ele deve ser exemplar. A palavra no original traz a ideia de ser bom, excelente, digno de louvor. Veja, queridos, todo mundo tem um estilo de vida, isso é fato. Entretanto, o estilo de vida que a palavra de Deus nos ensina, que deve ser do peregrino, da peregrina, do forasteiro, da forasteira, é um estilo de vida exemplar, digno de louvor, excelente, moralmente bom. Segundo Pedro mostra onde o peregrino deve viver esse estilo de vida, esse modo de viver exemplar. Ele diz que deve ser no meio dos gentios. Veja, é fácil para nós vivermos um estilo de vida exemplar aqui dentro da igreja. Aqui nós chegamos com as nossas Bíblias, nós nos sentamos, nós levantamos, de acordo com a orientação de quem está dirigindo, nós abrimos nossas Bíblias, nós lemos, nós cantamos. Ser sal dentro do saleiro é fácil. Então, as pessoas podem enganar as outras participando da igreja. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver de maneira exemplar no meio dos gentios, e a ideia de gentios aqui é o meio pagão, o meio das pessoas incrédulas que não conhecem a Deus. Então, se muitas vezes na igreja é fácil você manter um procedimento exemplar, lá no mundo já não é. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá entre os seus parentes, não é fácil você viver no meio de pessoas que amam o pecado. Mas não é à toa, meus queridos, que Deus nos coloca justamente lá. E é justamente lá que Ele quer que nós possamos brilhar. A luz tem que brilhar no meio das trevas. A lâmpada, ela deve ser colocada num local onde ela possa iluminar o máximo possível. Não é? Então, Deus tem um propósito a nos colocar entre os incrédulos, e Ele quer que a sua luz seja refletida por meio de nós. Lembra que no verso 9, o apóstolo Pedro acabou de dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, Deus nos coloca no meio dos inimigos, e no meio deles nós devemos manter um comportamento exemplar. Pedro mostra que os incrédulos, eles podem até nos perseguir e podem até nos chamar de malfeitores. Ele diz assim: para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores. Veja, nós somos chamados a vivermos uma vida santa em um ambiente de falsos acusadores. Isso é uma situação extremamente difícil. É muito complicado quando muitas vezes as pessoas nos perseguem e começam a mentir e a dizer
maledicência a nosso respeito não é fácil. É desagradável quando as pessoas começam a se levantar contra nós e calúnias vêm sobre nós. A nossa tendência natural, aquela tendência da inclinação pecaminosa natural do ser humano caído, é justamente revidar, pagar o mal com o mal, nos vingarmos. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tratado como um malfeitor. Lembra que quando eles foram prender o Senhor Jesus lá no Getsêmanis, ele mesmo diz, né, todos os dias estive convosco no templo ensinando, e vocês vêm a mim para me prender como se eu fosse um malfeitor? Veja, os ímpios, meus queridos, eles querem achar alguma coisa em nós para envergonhar o Evangelho. Eles ficam ali espreitando, eles ficam de olho, eles ficam às vezes até torcendo para encontrar alguma coisa, para poder falar mal do Evangelho, por causa do nosso comportamento, certo? Podem até inventar, mas Jesus nos encoraja dizendo, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Está lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso 11. Então veja, meus queridos, se você é perseguido por causa da justiça, saiba que você é bem-aventurado e grande é o seu galardão. Grande é o galardão daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E Pedro mostra que os gentios, eles observam as nossas boas obras. Ele diz assim, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, certo? Mais do que você pode imaginar, os ímpios, eles nos observam. Saiba disso. Eu quero que você compreenda isso, guarde no seu coração. Você é alguém observado. Talvez você não perceba, talvez você não se dê conta, mas as pessoas estão te observando. Quando você leva o nome de Cristo, as pessoas estão observando como é o seu comportamento, o seu estilo de vida. Se é um comportamento exemplar. E a palavra de Pedro é justamente aqui que nós precisamos estar atentos, porque a melhor maneira de vivermos aqui neste mundo, a maneira que nós vamos de fato refletir que pertencemos a Cristo, que somos filhos de Deus, é o quê? Praticando boas obras. Então, as pessoas, elas vão nos ouvir, mas mais do que nos ouvir, elas vão olhar para nós, vão prestar atenção na maneira como nós vivemos. Quando você pratica boas obras, você não dá munição para os seus acusadores, para os seus observadores. Quando você pratica o que é santo, justo e bom, você faz calar aqueles que muitas vezes querem encontrar motivo. Lembra de Daniel? Como é que os sátrapas ficavam buscando alguma coisa nele para ver se encontravam, né? E mais uma coisa, Pedro diz que em isto acontecendo, os ímpios vão fazer o quê? Eles vão glorificar a Deus. O Senhor Jesus disse, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e então glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é muito importante, queridos, que nós pratiquemos boas obras, que o nosso testemunho seja um testemunho fiel. E por fim, ser peregrino significa ter um dia para lembrar. E quinto e último lugar, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. No dia da visitação, ou seja, no dia em que Cristo voltar, os ímpios, eles serão compelidos a dar glória a Deus diante das maravilhas que Deus faz na vida da igreja. Então, se curvando diante do Senhor, eles vão glorificá-lo, pois saberão que Deus é quem realizou em nós tanto querer quanto efetuar, que Deus foi quem fez a diferença na vida desses peregrinos e forasteiros. Eu gostaria então de concluir trazendo 3 aplicações. Primeiro, você se vê como peregrino e forasteiro neste mundo? As pessoas que convivem com você, elas lhe veem assim, como um peregrino? Existem cristãos que, quando eles chegam em um lugar, os ímpios se sentem constrangidos com a presença dele, porque eles sabem, é um homem santo, é uma mulher santa. Mas há outros crentes que vivem anos e ninguém identifica que eles são peregrinos e forasteiros, que eles são crentes. Há muitos que existem por aí que não se importam com o seu testemunho e vivem como mundanos. E isso, de fato, meus queridos, é uma vergonha para o Evangelho, quando alguém se diz cristão e não vive com um comportamento exemplar. Mas, em segundo lugar, examine com seriedade as paixões contra as quais você tem lutado. É muito importante que nós entendamos, meus queridos, que nessa guerra existem pecados com os quais nós temos mais dificuldades. Existem áreas da nossa vida nas quais nós somos mais vulneráveis. E é muito importante que você saiba identificar quais são essas áreas na sua vida. Não basta saber de forma genérica, né, que ainda nós somos pecadores, mas é preciso identificar onde é que esse conflito no meu coração, ele acontece de forma mais intensa. Onde para mim é mais difícil vencer o pecado. Quais são aqueles pecados nos quais eu geralmente tenho dificuldade? Para alguns a batalha é contra o orgulho, para outros é contra a sensualidade, para outros ainda é contra a amargura, ira, cobiça, língua indisciplinada e por aí vai. Cabe a você, cabe a mim nos avaliarmos. Terceiro, não se espante com as acusações. Elas fazem parte do chamado para as nossas vidas, do chamado para sermos luz deste mundo. Pedro deixa claro que os peregrinos seriam perseguidos, até chamados de malfeitores. Eu sei que ser acusado injustamente é algo que dói, é algo que machuca, é algo que provoca em nós, como eu disse, o desejo de querer revidar. Mas veja, o texto nos lembra, meus queridos, que essa foi a experiência do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão não deve viver para limpar a sua reputação a qualquer custo,
mas para agradar ao Senhor. A melhor resposta às calúnias não é a vingança. A melhor resposta às calúnias é a perseverança nas boas obras. Deus vai usar inclusive as injustiças praticadas contra nós para manifestar a sua glória em nossas vidas. Nós não podemos perder isso de vista, queridos. Quando você não paga o mal com o mal, mas você retribui o mal com o bem, quando você continua andando em santidade apesar das injustiças, das acusações, da difamação, Deus está trabalhando de forma silenciosa e poderosa por meio do seu testemunho. Talvez não para converter aquela pessoa que está lhe perseguindo. Pode ser que seja aquela, mas pode ser que sejam outras que estão presenciando tudo que está acontecendo e que estão ali observando como é que ele vai reagir, como é que ela vai reagir. Será que ela vai reagir como eu reagiria? Ou será que ela vai reagir de uma forma como Jesus reagiria? Eu quero observar, eu quero ver, eu quero aprender. Qual é a diferença que Deus faz na vida de uma pessoa? Que Deus nos abençoe. Amém.